Quero agradecer por essa oportunidade. O pastor Éder já falou aqui como a gente se conheceu. Deus tem feito grandes coisas na minha vida e por isso eu estou alegre, estou aqui com a minha família, com os meus irmãos, meus amigos, alguns amigos que eu convidei, que acho que não pisaram ainda a igreja cristã, estão aqui, né? Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, porque nós vamos falar exatamente sobre isso. Deus, Ele está falando ao meu coração, gerando uma palavra no meu coração desde o ano novo. Desde o ano novo Ele tem gerado uma palavra no meu coração, e essa palavra tem queimado, e eu tenho perguntado: Senhor, por que isso? Eu acho que não é tempo. E Deus falou comigo que o tempo já foi determinado por Ele, e é tempo sim. Mas muitas das vezes nós ficamos aprisionados, com medo de fazer a vontade de Deus, porque não é aquilo que nós queremos, que nós estamos acostumados a fazer, o que está no nosso controle, mas é aquilo que o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, determinou, e Ele sabe do mais íntimo do meu coração. Então tudo que eu disser aqui, se não tiver alinhado com a vontade de Deus, não vai servir de nada. Então eu preciso realmente fazer a vontade do Pai aqui nessa noite, e isso me deixa com muito tremor e temor. Mas eis-me aqui para fazer a vontade de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele: irmão, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Agora olha para o outro que você rejeitou e fala para ele também: boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém, assim fica tudo em paz. O título da pregação que o Senhor trouxe ao meu coração para nós essa noite, essa ministração, o pastor Éder me chamou numa segunda, e na terça-feira na madrugada o Senhor me acordou para me dar essa ministração. E Ele falou sobre tempo. Ele falou sobre tempo. Então o título da mensagem de hoje é: não há mais tempo a perder. Discernindo os tempos. Nós temos esse título hoje. Não há mais tempo a perder. Sabe, queridos, eu não sei se é só comigo ou se com vocês também. Pode se assentar, igreja, pode se assentar. Eu não sei se é só comigo ou se é com vocês também. Parece que eu acordo, abri o olho, e quando eu vejo é hora de fechar o olho novamente, porque o dia já se foi. E às vezes eu não produzi aquilo que eu queria produzir. Às vezes eu não consegui fazer aquilo que eu queria fazer. E o Senhor está falando comigo: eu deixei 24 horas para vocês nessa terra, para vocês administrarem. Você precisa ter um tempo de qualidade comigo. Você precisa ter um tempo comigo. Você precisa ter um tempo com a sua família. Você precisa ter um tempo para trabalhar. Você precisa administrar esse tempo. E muitas das vezes nós não conseguimos administrar esse tempo. Não conseguimos. Eu queria que você abrisse a palavra no livro de Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Nós vamos ler aqui rapidamente. Diz assim: tempo para tudo. No 1 diz: tudo nesse mundo tem seu tempo. Cada coisa tem sua ocasião. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo para procurar o tempo de perder, tempo de economizar o tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e há tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. No 9 diz assim: o que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entendê-las, entender as coisas que já aconteceram e as ainda que vão acontecer. Porém, não deixa compreender completamente o que Ele faz. Então, entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer, beber, aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isto é um presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. É uma coisa que Deus faz, é levar pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece ou o que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer.
Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Você crê que essa palavra é de Deus? Você pode aplaudir essa palavra do Senhor para essa noite? Essa palavra o Senhor deu para mim. Nós temos 24 horas dentro do nosso tempo. Nós temos as 24 horas, para ser exato. A pergunta que Deus me fez antes de escrever foi: o que você está fazendo com o tempo que eu te dei? Qual o tempo de qualidade você tem tirado para mim? Confesso, irmãos, o ano passado muitas das vezes eu estava entregando para Deus o meu pior. Levantava para ir trabalhar, fazia tudo que tinha que fazer. Na hora que estava capengando, caindo, dormindo, eu ia ler a palavra para falar com o Senhor. Eu dormia em cima da Bíblia. Eu não conseguia entender aquilo que Deus tinha para a minha vida. Como que eu vou conseguir ter intimidade com meu Deus, saber o que Ele quer fazer se eu não buscá-lo? Eu preciso matar a minha vontade, a minha carne, os meus desejos. Eu preciso, porque o corpo quer dormir. Aqui está meu irmão aqui, graças a Deus, com a sua família que veio conosco hoje, que não vai deixar eu mentir, porque me viu crescer. Sabe o quanto eu era preguiçoso para acordar tarde? Eu não gostava de acordar cedo. Gostava de dormir tarde, mas acordar cedo não. Na madrugada muito menos. Na madrugada era só para perder na bagunça. Mas hoje o Senhor tem me levado, tem gerado em meu espírito uma alegria tão imensa de acordar na madrugada para orar. Quem aqui já recebeu uma oração minha de madrugada? Muito mais. Deus começou a me acordar e eu lutando com Deus, falei: não, eu vou dormir, Senhor, eu preciso dormir, eu preciso trabalhar amanhã. E eu não conseguia dormir. A minha esposa está aqui, ela falou assim: o que você tem? Eu falei: eu não consigo dormir. Deus quer falar comigo. 1h da manhã eu me levanto, vou para minha cozinha, coloco um louvor e começo a falar com Deus. E aí eu começo a entrar no mover do Espírito. Quando eu vejo, deu 3h da manhã e eu estou feliz. E Deus me falou tantas coisas. E quando deu o horário de acordar para trabalhar, eu acordei renovado, porque o Senhor renova as nossas forças quando a gente busca Ele. Nós precisamos tirar um tempo de qualidade. Nós precisamos ter esse momento com Deus. Dentro desse tempo que acabo de vos lembrar, pensa, imagina. Qual deles você tem falado com o Senhor? Talvez na hora que o calo apertou, que a coisa ficou brava, que a situação ficou crítica. Aí eu corro para o meu pai, porque eu sei que ele é maravilhoso e ele me entende. Ou eu estou realmente tirando um tempo com qualidade, um tempo bom, para poder estar próximo do meu Senhor, do meu Pai. O Senhor quer que nós nos avaliamos nessa noite. Reflita nisso agora, essa noite, porque nós iremos sair do tempo Cronos para entrar no Kairos de Deus. Nós vamos sair do tempo Cronos para entrar no Kairos de Deus. Deus falou muito comigo, Cronos, Kairos, Crono, Kairos. Eu tive que estudar mais a fundo sobre isso, porque eu precisava entender. O tempo Cronos é o tempo nosso da Terra, do ser humano, as 24 horas. Então nós temos as 24 horas para a gente poder fazer as nossas coisas. Dentro dessas 24 horas nós trabalhamos, nós comemos, nós bebemos, nós aproveitamos a nossa vida, nós fazemos várias coisas dentro desse tempo. Só que esse tempo é um tempo natural. E quem quer viver o sobrenatural nessa terra aqui? Levanta a mão. Todos nós queremos viver o sobrenatural nessa terra. Só que Deus falou comigo: se eu continuar no natural, como que eu vou viver o sobrenatural? Se eu continuar ligado nesse tempo Cronos e não me ligar no Kairos dele, eu não vou conseguir viver o sobrenatural. Porque eu consigo manifestar o reino de Deus nessa terra no natural. Eu consigo andar no meu natural, fazendo o meu trabalho, mas manifestando o reino de Deus. Eu consigo andar no meu natural na minha escola, mas manifestando o reino de Deus, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas eu preciso estar conectado com Deus. Eu não posso ficar ligado no meu tempo natural. Deus em todo o tempo está trazendo pessoas ao nosso redor para que a gente venha falar do amor dele. Deus em todo o tempo tem trazido pessoas até mim com situações de dizer assim para mim. Eu olhar para a pessoa falar: eu tentei tirar minha vida, eu quero tirar minha vida. Muitas pessoas têm chegado dessa forma. Eu tenho falado para minha esposa: porque esse tempo nós não estamos conseguindo administrar.
Nós estamos correndo e fadigando, porque nós não estamos conseguindo chegar no objetivo. Sabe? Não é fácil chegar nesse tempo de Deus. Mas a gente só anda 1 quilômetro dando o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai conseguir chegar nesse tempo de Deus. Eu preciso querer, eu preciso ser gerado no meu espírito uma fome, uma vontade, um desejo, que a Bíblia diz que é o próprio Deus que coloca esse desejo em nosso coração. E nessa noite eu tenho certeza, se Deus me trouxe até aqui, que é para colocar esse desejo no coração de cada um de vocês, que você possa abrir o coração, que você possa receber essa palavra, porque quando o Senhor falou isso comigo, eu pulei na minha cozinha, eu sentei no chão, eu chorei, porque Deus me mostrou esse tempo. E diferente do mundo, quando a gente descobre algo bom, o mundo descobre algo bom, ele não vai falar para outras pessoas poderem também aproveitar daquilo. Mas nós, como servos de Deus, aquilo que nós descobrimos que é bom, nós temos que compartilhar com os nossos irmãos, para que eles também possam viver essas promessas, esse sobrenatural do Senhor, amém? Glória a Deus. Então vocês entenderam o que é o Cronos, que é o tempo normal, o tempo do relógio que nós vivemos? Isso é o natural. Agora nós vamos entender o que é o Kairos de Deus. No grego significa o momento certo. Olha só, no grego, o momento certo ou oportuno é uma ocasião indeterminada no tempo normal em que algo especial acontece. Olha só, é uma ocasião indeterminada no tempo em que algo especial acontece. Ou seja, é um tempo totalmente fora do padrão natural. É um tempo totalmente fora do padrão natural. É um tempo fora do Cronos. É um tempo fora do tempo que nós estamos habituados a viver. Nós temos que abrir os nossos olhos, porque Deus vai incomodar pessoas. Deus vai incomodar vocês. Deus vai trabalhar de maneiras com cada um diferenciadas, mas Ele vai trabalhar se você permitir com que Ele faça isso. Olha para o irmão que está do seu lado. Dá uma olhadinha bem nele aí. Dá uma olhadinha bem no olho dele, bem na bola branca do olho dele. Diz para ele assim, que o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, é aquele momento que você está esperando um milagre há anos, ou uma provisão, e de repente a coisa faz BUM! Acontece. Esse é o tempo Kairos do Senhor. É o tempo em que nós estamos ali lutando, buscando, entregando, fazendo, pedindo para o Senhor, consagrando e lutando, mas não acontece. Mas eu falo, Senhor, parece que fulano chegou ontem na igreja e já recebeu uma bênção. Eu estou há anos buscando algo do Senhor e não chega, não vem até mim. E eu continuo buscando. Alguém já passou por isso? Ou só eu? Já, né? Eu fico buscando e essa coisa não acontece. Aí num determinado tempo, parece que você até esqueceu, faz assim, ó, bum, o milagre acontece. Esse é o tempo Kairos do Senhor. Eu tive uma situação agora no final do ano, no Natal. Eu comentei com o pastor Éder, o dia que ele foi na oficina, minha esposa também. Eu consegui entrar nesse tempo Kairos de Deus, mas muito rápido. O Marcelo está aqui, ele estava comigo no momento exato e está aqui hoje conosco, congregando. O Marcelo estava chegando na casa do meu sogro no Natal para passar a ceia com a gente, grande amigo nosso. E é meio ruim de achar o GPS lá na casa do meu sogro. E o Marcelo se perdeu, eu estou lá na casa esperando, eu vi um carro passando assim na escuridão. Aí eu vi que era ele, saí e gritei. Ele não ouviu, aí eu vi uma senhora encostando próximo dele. Essa senhora encostou próximo dele, tá falando com ele. Eu falei, acho que conhece, será que conhece? Aí eu fui até lá, Marcelo, é o Wesley e tal. Aí a senhorinha tava assim, se tremendo, né, Marcelo? Deve ter o quê? Uns 80 e poucos anos de idade. Aí eu olhei para ela e falei, o que a senhora precisa? Aí ela falou assim, o meu neto saiu daqui de Calcaia às 7h30 da manhã para ir para casa do irmão dele, não chegou lá, já é 10 e pouca da noite para 11 horas, não tem mais ônibus, o último ônibus já veio, ele não chegou aqui. O telefone não funciona, eu não consigo falar com ele, eu estou agoniado, eu quero passar a ceia com meu neto, eu não sei o que aconteceu. Eu olhei para o Marcelo dentro do carro, olhei para ela, eu falei, a senhora crê em Deus? Ela falou assim, creio. Eu falei, então deixa eu orar pela senhora. Ela falou, amém.
Eu não sei de que religião é, do que ela é. Eu falei, então eu comecei a gerar esse Kairos do Senhor naquele momento, porque eu estava trazendo à existência aquilo que não existia, que não tinha lógica naquele momento. Mas eu falei, eu não posso correr atrás e procurar, mas eu posso orar. O meu Deus pode te ajudar. E eu comecei a orar por ela, eu coloquei a mão no ombro dela e comecei, Pai, em nome de Jesus. Perguntei o nome dele, era João Paulo o nome dele, o nome dela é Nadil. Eu comecei a orar por ela, e no final da minha oração eu falei assim, eu profetizo que hoje, ainda hoje, o teu neto vai chegar e vai ceiar com você, em nome de Jesus, amém. Quando eu fiz assim, amém, abri o olho, parece brincadeira, mas com Deus ninguém brinca. O neto apareceu e falou, vó, eu quase caí para trás. Sinceramente, a gente ora, busca o tempo de Deus ali, fala, Senhor, eu quero ver esse milagre, mas parece que o milagre aparece, a gente fala assim, o que está acontecendo? Igual Chaves, vai fazer aquele movimento. E aí o neto apareceu, e a gente não sabe de onde ele veio. Você veio do mato, ele falou, eu ouvi a sua oração, cara, obrigado. Aí eu falei, você é neto dela? Ele falou, sou. Eu falei, então abraça ele. Aí ela abraçou ele, e eles tiveram ali a ceia junto. Eles passaram junto. Eu não sei qual foi o propósito de Deus, se é ativar a fé dela, ou se não é, ou se é a minha. Mas o nosso papel é lutar para gerar o impossível, para que esse impossível aconteça, para que o natural, o sobrenatural rompa o natural e a coisa aconteça. Isso é desde uma dor de cabeça, de um câncer, de alguém perdido, de alguma situação dessa forma. Deus tem gerado isso no meu coração. E eu falei, eis-me aqui, Senhor. O medo vem, a preocupação vem, mas eu disse, eis-me aqui porque não há mais tempo para perder, como diz a ministração da palavra. Não há mais tempo. Se você porventura ainda não conhece esse Deus, a Jesus Cristo, o qual eu entreguei minha vida há 10 anos atrás, que eu não conhecia, não sabia nem quem era, Deus para mim era eu mesmo, mas por diversas situações entreguei minha vida para Ele. Ele começou a fazer uma obra na minha vida, e Ele falava desde o início que haveria um tempo que Ele ia me levar para situações que eu não ia imaginar, e realmente essas situações estão acontecendo e me preocupa, mas eis-me aqui, Senhor. Eu vou aceitar, mesmo tremendo, mesmo com o coração batendo acelerado igual está aqui. Eu vou aceitar, eu vou fazer, porque é para o Senhor. Tantas coisas eu fiz para o mundo, porque eu não vou ser usado na presença do Senhor. Precisamos ser usados na presença do Senhor. Diz assim, você pode me perguntar assim, então irmão Wesley, eu não posso fazer um lazer dentro desse tempo normal, porque eu não vou conseguir chegar no Kairos do Senhor? Pode sim, nós podemos sim tirar um tempo com a nossa família, podemos viajar, podemos fazer todas as coisas, mas nós precisamos entender, nada pode ficar acima do nosso Senhor. Nada pode roubar o tempo precioso que nós temos que entregar para o Senhor. Nada, porque se eu estou viajando é porque o Senhor assim me abençoou. Se eu estou respirando, se eu estou trabalhando é porque o Senhor me deu o ar para que eu respire. Se eu estou caminhando é porque o Senhor me deu saúde para que minhas pernas possam se locomover. Se eu levantei é porque meu pulmão está recebendo um ar, porque os meus órgãos estão funcionando. Então eu tenho que entregar o meu tempo de qualidade para Deus. As demais coisas vai ser acrescentada. Mateus 6,36 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão vos acrescentadas. Primeiro lugar, está dizendo aqui, ó, em primeiro está falando sobre o tempo. Meu primeiro tempo é para o Senhor. E eu mudei a minha forma de agir. Eu estou orando de manhã, fazendo leitura da Bíblia anual agora. Eu acordo mais cedo e vou ler a Bíblia e vou me apaixonar por Jesus através da palavra. Na hora do meu almoço eu paro para escutar. Rodriguinho está aqui, que trabalha comigo, tem acompanhado a minha vida desses dias como está, além da minha esposa. Eu tenho parado para orar e falar com Deus. Eu tenho escutado louvores toda hora para edificar a minha vida e o meu espírito. Eu tenho deixado abertos os louvores enquanto eu trabalho, e a situação vem pesada e Deus vai agindo e eu vou glorificando. Eu dou uma marretada no dedo, eu não xingo, eu falo glória a Deus. Cai alguma coisa no meu pé, eu falo aleluias. Eu perco alguma coisa, igual eu perdi uma peça do carro do irmão Jair, eu falei, irmão Jair, eu vou achar. E
eu achei, quando eu achei eu mandei para ele, falei, ó, sua pecinha tá aqui. Ele falou, é essa mesmo. Então, porque o Senhor tem que estar presente na nossa vida em todo o tempo, para que a gente possa não vacilar, não tropeçar, e que a gente possa não fadigar também. Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Kairos, bem-sucedido. Você sai do tempo, porque você está buscando esse tempo normal. Ele fala o quê? Medita nela de dia e de noite. Então você está pegando o seu tempo, Cronos, e você está usando ele para que o teu espírito se conecte com Deus Pai. E aí você começa a romper o natural e começa a entrar no sobrenatural. Então quando eu oro de dia e de noite, eu tiro esse tempo com qualidade para o Senhor, eu começo a viver o Kairos de Deus. Eu começo a viver o sobrenatural de Deus. O segredo é trazer o sobrenatural para o natural, trazer à existência aquilo que não existe. O Kairos de Deus faz isso quando entramos neles. Ele faz isso. Faz sentido para você agora isso que eu estou falando? Tem algo que veio na sua mente que você falou, realmente, eu acho que eu estou gastando mais tempo com isso do que com aquilo, ou do que com aquilo lá. E Deus está ficando aonde aqui? Qual plano Deus está ficando? A Bíblia diz que quando Deus criou os céus e a terra, Ele cria Adão e Eva. Isso não está escrito aqui, mas o Senhor trouxe ao meu coração. E toda tarde Ele vem ter com eles. O próprio Deus desce para falar com Adão e Eva. Toda tarde o próprio Senhor, o Criador, desce para falar com eles. O que Ele está buscando? Intimidade. Ele vem perguntar: como que vocês estão? Como é que está sendo aí? Vocês estão... Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da gente. Como que está a sua vida? Como é que está o seu dia? Você está errando aí, né, filho? Ô filha, você pegou pesado aí. Ó, você falou uma palavra dura para a pessoa. Vai lá, pede perdão. Deus já sabe de todas as coisas, mas existe uma coisa que Ele quer de nós: que nós viemos a falar para Ele aquilo que está no nosso coração. Quem é pai aqui sabe. Eu tenho meu filhote aqui, agora o mais recente, o Gaelzinho. Tem a Camila e tem a Bruna. Sou pai de 3 filhos. E eu chego para ele na confiança que ele tem em mim. Ele sobe em cima das coisas e fala, ele subiu aqui, eu falo: filho, pula aí que o pai está aqui, segura. Ele pula, porque ele confia no pai dele. Ele fala: meu pai vai me pegar, meu pai vai me segurar. E assim nós temos que confiar em Deus, em todas as coisas. Em todas as coisas. Não ore, a situação não está boa, ore. A situação está boa, ore. Agradeça a Deus. A situação está dolorida, não tem saída, glorifica o nome do Senhor. A Bíblia diz que a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. E ela diz também para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus diz assim para nós que nós não vivemos pelaquilo que nós estamos vendo, mas sim pelaquilo que nós cremos. A fé é a certeza daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Eu não estou vendo, mas eu estou provocando. Eu estou no tempo Cronos, mas eu estou provocando o Kairos de Deus. Não vai dar tempo. Hoje a coisa... Deus, eu preciso falar com meu pai mais um pouco antes de eu ir para a igreja. Eu preciso ouvir dele mais uma vez se é isso mesmo que ele tem para essa noite, ou se ele quer mudar. Eu preciso falar com meu pai. E nós corremos, conseguimos terminar. E eu falei para ele: fecha aí que eu estou indo embora, que agora eu preciso correr para casa. E aí eu cheguei em casa e tudo deu certo. A gente chegou no tempo certo. Eu tive um tempo ainda de falar com meu pai antes de chegar aqui, no meu secreto. Eu orei a Ele. E Deus falou comigo o seguinte: fecha os teus olhos. Deus falou comigo: Xerede canta labassurianda labassoi. Derrebe assurianda labas.
Deus falou comigo que tem muita gente se perdendo com o tempo. O tempo tem tomado a sua família. Você muitas vezes está perdendo a sua família, porque você não tem tempo mais para a sua família. Você está perdendo amizades, porque você não tem tempo mais para amigos. Você está perdendo um tempo de qualidade com pessoas que, como diz em Salmo 133, que é bom que os irmãos vivam em comunhão. Por muitas vezes eu olhar para o meu irmão e entender e ver que ele errou, mas espera aí, quem não erra? Quem não erra nessa terra? Todos nós somos errantes. Nós estamos perdendo de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não fique triste não, que essa noite Deus vai gerar no teu coração esse desejo de estar novamente, de fazer novamente e de ser novamente aquele que Deus te chamou para ser. Deus chamou para ser. Deus nos chamou para ser algo. Deus sempre tem algo para nossas vidas. Agora, eu estava estudando essa palavra e a gente vai chegar no ponto ao qual Deus me entregou uma revelação que, se eu estava chorando, eu comecei a chorar mais. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali naquela sala, mas o meu espírito se alegrava, porque eu entendi o que a palavra diz, que fala assim, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu entendi que se o meu espírito pudesse, ele saía dessa carne e fazia a obra muito melhor do que eu, porque a minha carne não permite que ele faça do jeito que ele quer. Mas naquela hora eu senti que é como se tivesse aquilo que tinha que ser liberto, porque eu não estava mais pensando em nada, não estava pensando no meu trabalho, eu não estava pensando nas preocupações. Eu tinha rompido um momento, uma situação, e eu falei, agora eu quero romper esse momento com Deus. Depois de 1 hora orando e falando com Deus, Ele chegou para mim e falou assim, Lucas 18, 35 ao 43. Ele me trouxe esse versículo, que eu falei, Senhor, mas o que isso tem a ver com Kairos e com o tempo? O que isso tem a ver com Cronos e com o tempo? Ele falou, continua lendo que eu vou revelando para você. Diz assim em Lucas 18, do 35 ao 43, que é a história que Jesus cura um mendigo cego. Diz assim, Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Aconteceu que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou, o que era aquilo? É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Mas espera aí, disseram para ele que era Jesus de Nazaré que estava passando, ele era um cego. Como que ele não falou Jesus de Nazaré? Ele falou, filho de Davi, tem pena de mim. Então alguma coisa está mudando nesse cego, alguma coisa está sendo gerada no espírito dele. Ele não estava enxergando humanamente o que estava passando sobre ele, mas o espírito dele entendia que quem estava passando na frente dele era um Deus todo poderoso, que poderia mudar a sorte dele. Então ele começa, as pessoas que iam à frente repreendendo ele, calasse a boca, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem pena de mim. O Senhor me mostrou que ele estava no tempo Cronos, na hora que ele grita, filho de Davi, tem pena de mim. E aí ele grita pela segunda vez, filho de Davi, tem pena de mim. Ele ainda está no tempo Cronos, mas ele entendia que o Kairos de Deus estava próximo dele, o momento exato estava próximo dele. O que ele faz? Ele começa a gritar mais e mais e mais, e mandaram ele calar a boca. Ele continua gritando, porque ele sabia que o milagre dele estava à sua frente. Ele estava a um ponto de romper o natural para viver o sobrenatural. E o que acontece em seguida? Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu te faça? Jesus perguntou, o que é que você quer que eu te faça? Nós estamos falando de qualquer um não, nós estamos falando do Filho de Deus, nós estamos falando do nosso Senhor e Salvador, aquele que tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Não foi qualquer um que pediu, falou isso não. Ele disse, Senhor, eu quero ver de novo.
Respondeu ele. Então Jesus disse: veja, você está curado porque teve fé. Mas aonde ele rompe o sobrenatural? Ele diz assim: eu quero ver de novo. Então esse cego, ele já enxergou um dia. Foi aqui que o Senhor me chapou. Esse cego, ele já enxergou. Então ele andou como nós na terra, e ele estava usando o tempo Cronos, para que ele se mantesse a sua vida. E enquanto ele andava nesse tempo Cronos, ele não conseguia enxergar o sobrenatural de Deus. Mas ele precisou estar cego, para que naquele momento exato, aquele momento de romper, aquele momento que estava para acontecer o sobrenatural. Jesus está passando e tem uma multidão muito grande. A logística fala que era muita gente. Jesus, quando andava na multidão, dizem relatos que jogavam crianças em cima dele, porque para ser curado, e pessoas pulavam, porque era muito. E esse cego estava ali sentado, gritando, e Jesus ouviu ele falar. Quando ele rompe, que ele fala: eu quero ver de novo, ele volta a enxergar naquele momento. Mas ele não enxerga de qualquer jeito. Os olhos dele se abriram diante do Mestre, diante do Senhor. Os olhos dele caíram as escamas, e ele voltou a enxergar. Ele voltou a ver. Ele não viu como antes. Ele começou a ver a sua vida diferente a partir dali. E o que diz? No mesmo instante o homem começou a ver, dando glória a Deus. Foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Quando a gente rompe o natural para o sobrenatural, as pessoas ao nosso redor também começam a louvar a Deus. Porque Deus não faz só por mim e por você. Quando Ele toca em um de nós, é para agir um coletivo. Quando Deus faz algo na minha vida que eu compartilho, vai atingir a fé de outras pessoas também. E quantas pessoas não foram ativado a fé nesse momento em que esse cego é curado? Imagina o tempo que ele estava cego e ele consegue enxergar. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, quando ele enxergava antes, ele só sabia o que era o Cronos, o tempo normal. Mas quando ele voltou a enxergar naquele exato momento, ele começou a entender o que era o Kairos de Deus, o rompimento certo. Eu quero dizer para você, aquele homem teve uma experiência sobrenatural ali. Você também terá hoje essa experiência sobrenatural. Você terá. Se levante, fique de pé. O Senhor falou comigo até aqui. E Ele pediu exatamente para que a igreja ficasse de pé. Você que está passando por alguma situação, uma enfermidade, ou de repente uma causa, ou algo na justiça, eu não sei, de repente algo que você está precisando, e você identificou que o natural não está adiantando, porque a coisa não está acontecendo, mas você precisa romper o natural e entrar no Kairos do Senhor, no sobrenatural. Você que entendeu isso, que foi gerado ao seu coração, assim como foi gerado no meu. Eu tive uma experiência agora, novamente, sábado passado, que rompeu também o tempo Cronos para o Kairos. Eu estava cortando o meu cabelo, e uma pessoa estava do meu lado, eu estava com o Gaelzinho no colo, a Jana não tinha ido comigo, e uma pessoa estava cortando o cabelo do lado, e eu ouvi ela falando sobre cirurgia, e eu só ouvi isso e continuei cortando o cabelo. Não sabia qual era essa cirurgia. O Espírito Santo falou comigo: ora por ela. Aí eu falei: Senhor, no meio desse salão, como que eu vou orar por ela aqui? Estou com vergonha. Aí o Senhor falou comigo: ora por ela. Eu disse: então tá, então me dá uma palavra. E o Senhor me deu uma palavra. Ele me deu uma palavra que estava escrito em Gênesis 18, que diz assim: para Deus nada é impossível. Sara riu quando o anjo chegou para Abraão e disse para ele que em um ano Sara engravidaria, Isaac ia nascer. Sara tinha 95 anos de idade. Sara riu por dentro, e o anjo falou: Sara ri por quê? Por que Sara ri? Por acaso alguma coisa é impossível para Deus? E quando eu perguntei se eu podia orar por ela, ela disse: pode. E eu segurei a palavra na minha mão e disse assim para ela:
Deus pediu para que eu viesse orar por você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o motivo, eu não sei qual é a cirurgia que você vai fazer, mas Deus me deu uma palavra, e o meu coração começou a bater muito forte na hora, de uma situação que parecia que ia sair do peito, e se eu não entregasse aquilo para ela, eu tenho certeza que eu iria infartar. Batia muito forte, irmãos, numa situação que eu não estava tendo controle, a minha mão tremia, enquanto eu não entregasse aquilo para ela. E ela falou assim para mim: a cirurgia que eu vou fazer é sobre endometriose, eu não posso gerar. Eu não ouvi ela falando isso, irmãos. Deus me deu a palavra de Sara. Sara tinha 95 anos, eu não podia gerar, porque para Deus nada é impossível. E quando eu mostrei a palavra para ela, eu falei: olha o que Deus me deu. Eu falei: eu não sei se você vai gerar hoje, eu não sei se você vai engravidar hoje, eu não sei se Deus vai permitir que você passe pela cirurgia, para que assim você possa também mudar a visão dos médicos, mas o meu papel hoje aqui é orar por você, e se você crer, Deus vai fazer um milagre. E ela permitiu que eu orasse por ela, e eu orei por ela. Depois que eu terminei de orar por ela, o meu coração parou de acelerar. Eu entendi que eu preciso romper o Cronos e entrar no Kairos de Deus. Eu preciso romper, mas se eu não tiver essa intimidade com o Senhor, eu não vou conseguir. E isso não é só para mim, isso é para todo mundo que está aqui. Vai chegar pessoas ao seu lado, o seu coração vai começar a bater mais forte, as suas mãos vão tremer. Eu não sei de que maneira Deus vai falar com você, mas uma coisa eu sei: Deus me enviou aqui para dizer para você que Ele vai usar você no seu trabalho, Ele vai usar você na sua família, Ele vai usar você na onde quer que você pisar. Porque Deus tem pressa, irmãos. Não há tempo para perder. A palavra no início foi dito isso. Não há mais tempo. Não há tempo para eu ficar com mimimi, dizendo que eu não vou servir a Deus por isso, por aquilo. Não há mais tempo para eu me afastar da presença daquele que vive e reina, daquele que me chamou, daquele que me tirou das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz. Eu não posso perder mais tempo. Nós não podemos perder mais tempo. Xeredecanta labassurianda labassoi. Xeredecanta labassurianda labassei. Deus sabe o quanto eu estou temendo de estar aqui. Deus sabe o quanto o meu coração treme de estar aqui para dizer aquilo que Ele tem para falar. Mas não é o meu querer, é aquilo que Deus quer. Se você está aqui nessa noite, você está no tempo certo, na hora certa, na ocasião certa. Eu quero convidar você, se você sentiu que tem alguma situação, vem até aqui à frente. Os pastores